Bom, Império Bizantino. Como eu tinha comentado com vocês, Bizâncio foi uma cidade fundada pelos gregos no século VII a.C. e tinha uma importância econômica bastante intensa, de novo, principalmente pela sua localização entre o continente, que depois a gente vai chamar de continente europeu, e asiático. Foi para essa cidade que Constantino resolveu mudar a sede administrativa do Império Romano. A reforma urbana de Bizâncio durou cerca de 6 anos, de 324 a 330. Em 30, Bizâncio é inaugurada como capital do Império Romano e ela pretendia se chamar Nova Roma. Mas a população local e a literatura sobre o tema só se refere a ela como Constantinopla. Por isso que a gente chama ela de Constantinopla. Mas Constantinopla é o mesmo que Nova Roma, que é o mesmo que Bizâncio, tá? É o mesmo lugar. O termo Império Bizantino, inclusive, vem de Bizâncio. Agora eu não consigo responder o porquê que a história chama de Império Bizantino e não de Império Constantinopla. Não sei, gente. Os livros didáticos todos falam bizantino, bizantino, bizantino. Vocês já devem ter ouvido bizantino também em algum lugar. Bom, depois da invasão do Império Romano no Ocidente, depois da divisão, desculpa, do Império do Ocidente e Oriente por Teodósio, e o fim do lado ocidental, os imperadores do lado oriental se achavam únicos herdeiros do histórico romano, porque, afinal de contas, a única parcela política geográfica que restou do Império Romano foi o lado oriental. O lado ocidental havia sido tomada pelos germânicos. A gente vai ver sobre isso na próxima aula, inclusive, quando a gente falar sobre o Império Carolíngio, como que aconteceu esse processo de chegada dos germânicos na região. E aí, como eles se consideravam verdadeiros herdeiros da história romana, eles se autodenominavam Romaioi, que é romano em grego. Usar um termo grego para se auto-identificar dentro do Império Romano, que está em Bizâncio, é muito significativo. Por quê? Porque Bizâncio foi uma região que tinha muitas referências culturais de muitos lugares. A língua oficial, e aí se preparem que agora vai começar o liquidificador. A língua oficial era o grego, se falava grego, não mais latim. A religião era cristã. Lembram que a religião cristã virou oficial. O direito era romano. A arquitetura tinha influência persa e a vida urbana eclesiástica tinha uma influência do luxo oriental. A gente vai trabalhar um pouco essa ideia de luxo oriental nessa aula de agora, porque se refere ao requinte que os impérios e reinos orientais tinham durante seu governo. Lembra de Mesopotâmia? Lembra de Pérsia? Era tudo muito colorido, muito ouro, muito diferente do que a Grécia, por exemplo, estabeleceria. É isso que eu estou chamando de luxo oriental. A gente vai perceber isso em alguns detalhes. E por que que eu mostro essas muitas influências do Império Bizantino? Para a gente ter a ideia do quão diverso era a cultura nessa região e de quanta influência ela tinha de outros lugares. Esse é o mapa do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente. O verde é ocidental e o Oriente é laranja. E aí as duas capitais estão bem apontadas, né? Roma e Bizâncio. Bom, depois da queda do lado ocidental, a ameaça germânica, ou bárbara, como os romanos chamavam, era uma realidade ainda para o lado oriental. Ainda que eles estivessem geograficamente distantes, ainda era possível que os germanos se espalhassem para essa região. Não só eles, como os outros povos aqui dessa região mais do norte também. Isso só diminuiu durante o governo de um imperador que se chamou Flávio Pedro Sabácio Justiniano Augusto. O Augusto está aí.
porque ele segue a linhagem do posto, né? O período de governo de Flávio Pedro ficou conhecido como Era Justiniana, por causa do seu nome Justiniano. E ele foi responsável por organizar a reconquista de alguns territórios que tinham sido tomados pelos germânicos, baseado, obviamente, numa estrutura militar. E isso ele fez em paralelo, de novo, a uma organização jurídica muito bem estabelecida, que ganha o nome de Corpus Juris Civilis, que é um conjunto de leis, decretos, normas e códigos, que era nada mais, nada menos que um resgate do direito romano. Ou seja, pegar tudo que a estrutura jurídica romana tinha fundamentado, adaptar para a realidade cristã e bizantina e publicar isso num conjunto que ele deu o nome de Corpus Juris Civilis. Dentro desse conjunto, teve um código que recebeu o nome dele próprio, que é o Código de Justiniano. De novo, bastante próximo à ideia do Código de Hammurabi. E aí eu coloquei alguns tópicos do Código de Justiniano e eu queria convidar alguém que se dispusesse a ler, por favor. Eu leio. Ninguém é forçado a defender uma causa contra sua própria vontade. Ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa. Ninguém poderá ser retirado à força de sua própria casa. Nada que não se permita ao acusado deve ser permitido ao acusador. O encargo da prova fica com aquele que afirma e não com o que o nega. Um pai não pode ser testemunha competente contra um filho, nem um filho contra o pai. A gravidade de uma ofensa passada não aumenta a do fato exposto. Na aplicação de penalidades, devem ser levadas em conta a idade e a inexperiência da parte culpada. Muito obrigado, Giovanni. Esse é um dos tópicos, alguns dos tópicos do Código Justiniano. E eu coloco ele aqui para que a gente sinta um pouco de estranhamento. Essa é a ideia dele estar presente. Por quê? Porque esses tópicos que a Giovana leu parecem, inclusive, muito justos, né? Não sei se vocês observaram. Ninguém pode defender alguma coisa que não queira. Ninguém vai sofrer penalidade pelo que pensa. E tudo vai caminhando dentro de uma lógica de igualdade ou de justiça muito bem delimitado, né? Muito bem delineado. Esse, obviamente, é o que está escrito. Né? Se pudéssemos usar isso no dia de hoje, seria perfeito. Sim, sim. Giovanna, eu vou te contar uma coisa bem triste. Muitos dos códigos judiciais dos países contemporâneos se baseiam no Código Justiniano. Sim. Se a gente for parar para ler a Constituição brasileira, a gente pode fazer isso nas aulas de Brasil depois. Vocês vão sentir Mas deu exatamente. errado! Deu errado, exato, deu errado, não deu certo, não deu. Por que que eu coloquei isso aqui? Porque eu vou mostrar um monte de coisa aqui em seguida que vai estar tudo ao contrário disso. Para demonstrar que o Código Imperial Romano ou Bizantino, se assim a gente quiser chamar, ele vai inaugurar uma espécie de relação com o jurídico, com o judicial, que está desconectado com a prática da realidade. A gente tem essa experiência no Brasil muito real, né? É uma frase que eu ouço desde criança, assim, antes de aprender meu nome, eu aprendi que no Brasil a lei não tem valor, que aqui não se aplica, que a gente aqui tem lei, mas que a gente não valoriza ela. Porque a gente está inserido dentro de uma cultura judicial que ela se faz aplicada de um modo distinto do modo como está escrito. Por isso que as fontes escritas não são 100% confiáveis. A gente pega o Código Justiniano e fala, nossa, o Império Bizantino era perfeito, olha só que incrível isso aqui. Aí a gente vai para outras fontes e vê que isso está totalmente contrário, né? Aguardem que vocês já vão concordar comigo.
Esse mapa está um pouco confuso, vou mostrar esse. Esse aqui, vermelho mais escuro, é a parcela do Império Romano do Oriente, desculpa. Tudo que cabia ao Império Romano Oriental. Essa parte em verde é tudo que Justiniano reconquistou. Então, lembrem, o Império Romano do Ocidente cai, os germanos estabelecem ali reinos distintos, mas aí Justiniano reconquista no século VI. Dessa parte, lembra, o Império Romano Ocidental era muito maior que isso aqui. Muito, muito, muito maior. E aí, um dos exemplos disso que eu tinha comentado sobre o Código de Justiniano é a tal da Revolta de Nica, que aconteceu em 532. Ela é um estudo de caso, nossa, que horrores. Ela é um estudo de caso que nos ajuda a entender um pouco como a vida social e política acontecia dentro do Império Bizantino. Bom, a vida social em Constantinopla ela manteve muitas desigualdades que o Império Romano, republicano e monárquico sustentou nos anos anteriores. Inclusive, a cultura de pão e circo que a gente viu também se manteve no Império Bizantino. Só que menos na lógica da gladiação, né? E mais na lógica das corridas de cavalos, dos hipódromos. Muitas corridas de cavalos eram feitas para distração popular, para diminuição das tensões sociais, etc. e tal. Dentro desse contexto das corridas nos hipódromos, surgiram duas facções, né? Dois grupos de torcida, que era uma torcida, uma chamada azul e a outra chamada verde. A azul era composta mais pela aristocracia e a verde composta pela popular. Um dado importante sobre isso é, os hipódromos, gente, se a gente considerar uma sociedade hierárquica, né, onde o imperador ocupa o lugar central, a elite administrativa em seguida e a população pobre por último, essas pessoas não costumam se encontrar, né? O hipódromo era um dos únicos lugares onde pessoas ricas, pobres, inclusive o próprio imperador, estavam reunidas no mesmo lugar. Isso vai ser usado estrategicamente nessa revolta de Nica, porque as facções elas vão organizar em 532 uma revolta contra a figura do imperador. O intuito disso era destituir Justiniano e nomear Epácio. Epácio era um cônsul, ou seja, chefe militar, que, segundo as facções, seria o imperador mais justo, mais honesto, mais igualitário do que Justiniano. E aí, a partir de um dia da corrida no hipódromo, disseminou-se uma revolta, a revolta de Nica, que durou 6 dias em Constantinopla, muito próximo daquela Terceira Guerra Servil que nós tínhamos visto em Roma com a liderança de Espartaco. E por que a revolta de Nica? Porque a grande grito de guerra dos revoltosos era Nica, que é um termo grego para vitória, tentando garantir que a população mais pobre conseguisse melhores direitos políticos, menos desigualdade social, etc. e tal. Não deu certo. As tropas imperiais impedem o avanço da revolta, gerando uma cerca de 35 mil mortes. Muita coisa. 35 mil mortes, bastante coisa. Bom, um outro aspecto importante dentro do Império Bizantino é que ocorre nele a ruptura cristã, ou, como é chamado, o Grande Cisma. Por quê? Como já esperado, acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, o imperador, antes do cristianismo ser a religião oficial, o imperador já era um grande chefe de Estado e chefe religioso. Durante o cristianismo, isso vai se adaptando a ponto dele se tornar o maior representante de Deus dentro desse território terreno. Então, o imperador, considerado como vice-rei do Todo-Poderoso, que no caso é o Deus Yahvé, tem a missão
de proteger a igreja e de dirigir o Estado ao mesmo tempo. Lembrem, igreja e Estado estando aí lado a lado. Nesse sentido, o imperador se tornava automaticamente uma figura quase celestial, né? As suas ordens eram celestiais, a sua casa era um palácio sagrado. Essa união entre igreja e Estado, no contexto bizantino, ganha o nome de cesaropapismo. Por que cesaropapismo? Porque junta César, aquele primeiro cônsul, e papismo, que é a figura central da igreja nesse momento. Só que isso não vai acontecer de maneira pacífica, isso vai gerar inúmeros conflitos, sobretudo porque unir o imperador como defensor da igreja e dirigente do império diminui o poder da igreja. Porque quem comanda tudo é o imperador. Isso vai gerar uma cisão, é o que a gente chama, por isso, grande cisma, ou ruptura cristã, ou grande cisma do Oriente. Vai gerar uma divisão entre as igrejas católicas em 1054. A Igreja Católica Romana, que antes era uma só, se divide em duas. Uma se chama Igreja Católica do Oriente, ou Igreja Ortodoxa. Ortodoxo significa da maneira correta. Então, literalmente, a Igreja do Oriente é a igreja que faz as coisas da maneira correta, né? Pelo menos era o que se defendia. A sede dessa igreja era em Constantinopla e ela era chefiada pelo patriarca da cidade, que era uma liderança eclesiástica máxima ali na região. Então, significa que, na Igreja Ortodoxa, a liderança papal, ou patriarca da cidade, estaria subjugada ao imperador. Ponto. Enquanto a Igreja Católica do Ocidente, que recebe o nome de Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, ela não é chefiada por nenhum imperador. Ela é chefiada pelo Papa. Obviamente, o Papa, que vai mudar de geração em geração, vai ter alianças políticas com figuras monárquicas e imperiais, mas ela não está subjugada a nenhum desses reinos. Pelo contrário, ela tem autoridade religiosa sobre eles. De novo, lembra da imagem do bispo Ambrósio com o Teodósio? A disputa de quem é esse nenê? Quer dizer, nenê, né? O garoto vai falar, eu tenho 10 anos. Oi, como é seu nome? Seu cabelo é bonito. Obrigada. Pronto. Fala pra ele seu nome. Arthur. Oi, Arthur, prazer, eu sou o Willa. Vou aproveitar para ver o chat aqui. Exato, Giovana. A igreja ortodoxa é a igreja da Rússia. Pensa no Oriente, né? Toda a igreja católica que se estabelece no Oriente é a igreja ortodoxa. Toda a igreja católica que se estabelece no Ocidente é a igreja católica apostólica. Deu para entender, gente, a lógica da divisão das igrejas? Isso vai ser importante depois, tá? Eu ia perguntar até sobre a divisão das igrejas, mas aí já. Deu para entender? Tá. Alguém frequentou a igreja católica? Normalmente, gente, tem muita criança ali, ó. Temos uma creche aqui, tendo Temos aula de uma- história. Oi, pequena. É, Alguém frequentou a igreja católica e quer falar sobre a experiência mais de dentro? Tipo, eu ouvi falar que a igreja ortodoxa é desse jeito, a apostólica, porque eu não frequentei, né? Então, eu posso falar, né? Hum, A católica, muitas coisas que eu vejo diferença da ortodoxa, né? A ortodoxa, ela não tem tanto, como eu posso dizer, a gratidão por Maria, essas coisas. hum, Eles não têm a mesma questão, né? Eles são mais somente Jesus e os santos. Tem alguns santos que não são nem considerados pela Igreja Ortodoxa. Então, tipo, tá. tem essas diferenças entre as duas. Nossa, Giovana, faz muito sentido com o meu próximo slide. Não, próximo não, mais para frente.
que é o movimento de iconoclastia. A gente já vai falar disso, que é a destruição das imagens, né? Alguém mais quer falar? Não, tá. Enfim, o que antes, né, é só pensar na divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente, que a gente vai localizar essas igrejas, né? Ortodoxa no Oriente, católica apostólica no Ocidente. O Império Bizantino, economicamente falando, era sustentado por duas principais atividades. O comércio, aquela importância que eu já tinha comentado, né, dos trânsitos comerciais naquela região, e aí muitos produtos considerados de luxos do Oriente começam a protagonizar o comércio local, perfume, seda, porcelana, tapeçaria, e a agricultura é um outro aspecto bastante importante da sociedade bizantina, ainda que não único, mas também importante. Fundamentada, de novo, nos latifúndios, e a produção era feita pelo quem? Pelos servos. Os servos são aqueles colonos, lembra? Pessoas que estão, que produzem, moram dentro de um território e trabalham em troca disso. De novo, o feudalismo vem. E ele vem através do sistema de trabalho na terra. As corporações de ofício, elas são coordenadas, supervisionadas diretamente pelo Estado. Então, carpintaria, tecelagem, sapataria, ourives, metalúrgico, todo o processo de construção manual, ele é automaticamente não, né? Mas sistematicamente supervisionado pelo Estado, principalmente através das oficinas. Então, o Estado, ele supervisiona essas atividades justamente para controlar a qualidade do que é feito, a quantidade, os preços e a distribuição destes produtos. Então, tudo literalmente está subjugado à lógica do domínio estatal. Por mais que a gente tivesse visto governos centralizados até agora, nós também tínhamos visto trabalhadores, o que eu tinha chamado de trabalho livre, né? Que é a prestação de serviço ou o trabalho familiar, também artesanal e de ofício, mas que não necessariamente está conectado a um controle direto do Estado. Em Bizâncio, isso era controlado pelo Estado. E aí entra a questão da religião, né? Como eu tinha comentado, a igreja bizantina era ortodoxa, então ela tinha um patriarca em Constantinopla, que era uma espécie de líder eclesiástico que estava conectado à figura do imperador. Então, se a gente pensar numa escala, o imperador em primeiro lugar e o patriarca logo em seguida. Ele está conectado diretamente ao governo imperial. Isso vai fazer... A religião em Bizâncio era fundamental para a constituição social, enfim, a igreja era presente em todos os aspectos, tanto na vida econômica quanto na vida cotidiana. Isso vai gerar uma série de debates relacionados a vertentes das crenças. E aí tem dois que eu gostaria de destacar. Que o primeiro é o monofisismo, que é uma doutrina que acreditava que Jesus não tinha um corpo físico, que ele tinha um corpo integralmente espiritual, divino, e o outro que seria a iconoclastia, que seria, na verdade, a iconoclastia, gente, tem um L aí antes do A, que seria uma doutrina que repudiava as imagens dos santos e condenava a utilização dela nos templos e nos cultos. Isso estava integralmente atrelado àquela figura idealizadora do imperador. Em 726, por exemplo, ficou proibida a função de adoração das imagens nos templos, porque ela disputava com a fama ou o imaginário iconográfico que colocava o imperador como figura central, tanto do governo quanto da igreja. E a gente for pensar em imagens, a gente está falando de imagens de pessoas como Maria,
os santos, sei lá, Paulo, Pedro, Jesus, né? Ah, que ótimo, acho que a gente vai conseguir terminar. Tá. é, E aí eu já entro dentro da lógica da produção artística, porque tem um pouco a ver com essa construção das imagens, né? As imagens bizantinas, elas são integralmente religiosas, inclusive. Tem, obviamente, uma relação política envolvida, mas baseada substancialmente pela religião. E aí eu destaco a arquitetura, principalmente com os templos. A Basílica de Santa Sofia é um exemplo clássico disso, eu já vou mostrar dela. Destaco também os mosaicos. Os mosaicos é uma espécie de produção, não sei se vocês já ouviram falar, mas o mosaico é a Ela é representação. linda demais. O mosaico é lindo, né? Eu vou mostrar, tem vários aqui. O mosaico é uma representação bidimensional a partir de pedacinhos muito pequenos de vidro coloridos, formando uma imagem mais ampla, né? E aí, no mosaico eram representados principalmente figuras religiosas e também o imperador, que é uma figura religiosa, se vocês me entendem. E, por fim, as esculturas. As esculturas carregavam as peças de grande valor que eu comentei do comércio bizantino. O ouro, marfim, prata, enfim. E aí misturava a racionalidade técnica greco-romana e o chamado luxo oriental. Vamos para as imagens, então. Essa é a Basílica de Santa Sofia, construída na antiga Constantinopla, em que hoje é a atual Istambul, na Turquia. É um templo muito diferente de todos que a gente viu até agora, porque, primeiro, ele tem uma dimensão absurda de tamanho, tem a famosa cúpula em cima, que vai ser bastante característica em outras igrejas, tanto no Oriente quanto no Ocidente, e essas outras instâncias também, né? Eu acho que a construção do templo, com essas inúmeras instâncias, demonstram o quanto a igreja era uma instituição realmente, né? Fazia parte aí de uma série de distribuição administrativa. Giovana? Então, falam, né, que a Basílica da Aparecida aqui de São Paulo, ela é inspirada na Basílica de Santa Sofia, tanto a cúpula quanto grande parte das coisas que eles fazem foi tudo inspirada na Basílica de Santa Sofia. Só que assim, não faz muito sentido, porque a de Santa Sofia ela é mais ortodoxa do que a apostólica romana. Sim, sim. E a da Aparecida é a apostólica romana, né? Talvez essa seja uma pergunta interessante, Giovanni, de entender como os estilos arquitetônicos eles acabam, né, não necessariamente estando vinculados à igreja ortodoxa ou apostólica, né? Ele migra de uma para outra. Tem uma coisa que é uma espécie de spoiler das nossas próximas aulas nessa imagem, que são essas 4 torres aqui em volta. Alguém sabe o que é? A dica é, não faz parte da construção inicial. Parece o castelo da Fiona, professor. Ai, princesas presas no alto, aguardando o Shrek buscar. Infelizmente não é, Ian. Juro que queria que fosse. Essas 4 torres ganham o nome de Emirados. O que são Emirados? São torres de mesquitas muçulmanas. E aí a cabeça de vocês agora vai explodir. Assim, tipo, do que você está falando, garoto? Como assim Emirados muçulmanos numa igreja ortodoxa? Sim, depois que o Império Romano do Oriente é invadido pelos turcos, todos os templos católicos ortodoxos são transformados ou adaptados a mesquitas. E a gente vai ver isso quando a gente chegar lá. É que essa foto é contemporânea, né? Então, é depois dos muçulmanos. A gente tem uma aula sobre o Império Islâmico, inclusive, daqui a 1, 2 semanas no máximo.
Esse é um exemplo de mosaico e pode não parecer real, mas acreditem em mim, isso é um mosaico, não é uma pintura. É formado por pequenos pedaços de vidros. E a gente tem do lado direito o imperador, no centro Maria segurando Jesus e na direita a imperatriz. Essa representação, gente, ela é clássica, né? Ela está demonstrando a relação entre a autoridade religiosa e a autoridade política. A gente já viu isso de outra forma. Lembra da Ísis coroando o faraó com as duas coroas do Alto e do Baixo Egito? É a mesma coisa aqui, só que diferente. Que é a autoridade política, ela está relacionada à autoridade religiosa. O imperador segura um saco de dinheiro na sua mão, representando a riqueza de Bizâncio, e a imperatriz segura um livro, que possivelmente é a Bíblia. Então, essa construção simbólica do discurso político-religioso faz parte dessa construção imagética da arte bizantina. Eu não vou dar zoom nessa, porque a gente não vai conseguir ver, mas tem um outro mosaico que é muito bom. Esse aqui uma representação do Milagre dos Peixes, que é um dos eventos de Jesus Cristo, para vocês terem ideia também do quanto os mosaicos serviam como espécie de narrativa visual da história bíblica. Esta é uma pintura considerada um ícone, né? Daquilo que eu tinha comentado dos ícones, né? Da iconoclastia, de rejeitar a imagem de algumas santas. Essa, por exemplo, é Maria, Nossa Senhora da Misericórdia, né? O nome do quadro é Nossa Senhora da Misericórdia, Maria segurando Jesus. Essa espécie de representação é bastante característica da Idade Média, e aí a gente vai considerar tanto o formato do corpo ou alongado das mãos, como essa estranheza, que eu acho que é bastante comum, da criança. A criança parece um adulto diminuído, sabe? É uma coisa... não fecha a conta na nossa cabeça. Mas isso tem a ver com uma série de discursos que talvez a gente debata em algum outro dia, que é a ideia de infância na Idade Média. Não existia, na verdade, né? Meu companheiro tá aqui, ele pode falar melhor que eu, que ele faz pedagogia, ele me fala disso sempre. Ele fala, olha, não tem ideia de infância na Idade Média. Isso é uma coisa muito posterior. Isso talvez tenha a ver, consequentemente, a, com essa representação mais adulta da infância, né? Por favor, Fê, puxa a chamada. Tinha esquecido. Pode ser por aqui mesmo, que eu estou gravando a aula. Falta 1 minuto. Não sei porque tem um coliseu aqui no meio. Essa aqui é uma, uma fotografia de uma vista interior de um templo. Coloquei mais para a gente perceber como as colunas aqui do lado têm uma estética bastante oriental, no sentido dos ornamentos, ainda que carreguem as colunas, como chama isso, gente? Os capitéis coríntios. Na verdade, eu acho que esses são jônicos. Ao mesmo tempo que tem a figura de Jesus, a cruz, de novo, essa mescla entre as diferentes referências. Essa é o mosaico que eu acho que eu consigo aproximar para vocês. Só para vocês conseguirem ver o trabalho da construção dos mosaicos, né? São literalmente peças muito pequenas que vão formando essa característica bidimensional mais ampla. Tanto da roupa, que é um trabalho, né, da mão, ou aqui da barba, por exemplo. Esse Jesus eu acho magnífico. Tem até sombreamento no mosaico, mano. Engraçado ver isso daí. Exato, tem O uma detalhe. sombra aqui, né? Ele tem um rosado na bochecha, gente. Sabe? Eu não consigo fazer isso com
Lápis de cor. Imagina com pedaços de vidro solto. Bom, gente, para terminar, só dizer que o Império Romano do Oriente durou até o século XV, né? Como nós tínhamos visto, 1452, que é quando o Império Otomano toma, né? Essa região. Vale destacar que foram literalmente 11 séculos de existência, e isso se deve, a gente pode levantar hipóteses, mas com certeza a aliança entre a Igreja Ortodoxa e ao governo político imperial, que garantiu certa estabilidade do Império Oriental. Porque em 11 séculos, gente, no lado ocidental está acontecendo de tudo. A gente vai ver. Está acontecendo aqui, ó, um monte de coisa. É país que surge, é país que morre, é fulano que chega, é fulano que sai. O lado oriental se mantém estático até o século XV, e aí só depois que o Império Otomano invade a região do Império Romano do Oriente que as coisas começam a mudar ali naquela região. Então, a partir da próxima aula, a gente vai se dedicar ao lado da Europa Ocidental, que é o que a historiografia chama, em sua maioria, de Idade Média, né? O feudalismo e todos esses termos que a gente já conhece.